Cara, semanas que eu tô fazendo esse equipamento. Claro, devagarinho, né? Tive que tirar 2 dias para fazer 10 trafos e poder selecionar os dois mais iguais que eu consegui para fazer o balanço. E, cara, o resultado disso foi um equipamento que entrou e saiu certinho o sinal, sem nenhum dB, meio dB a mais entre um lado e o outro. Ficou muito legal. Sem encostar, sem comprar válvula casada, sem nada disso. Bom, então vamos lá. É um Varimu com Samin. É o primeiro que eu estou fazendo, por isso que eu resolvi falar dele. E o desafio aqui é ligar no total 12 válvulas, 12 X7, 6 válvulas aqui do Samin, porque o cara aqui pediu 4 canal opção de mono, né, para estéreo. Então isso aqui gasta 2 válvulas, isso aqui gasta mais 2 válvulas. E o resto 5, 6, 7, 8 estéreo. Então eu gastei uma válvula para o 5, 6 e uma válvula para o 7, 8. O Varimu eu preciso de uma válvula de entrada, uma outra válvula do segundo estágio de amplificação, uma outra válvula para fazer o circuito de sidechain e devolver esse circuito de sidechain para o primeiro estágio e assim ele fazer a compressão. Então é uma compressão feedback, né? Eu consegui fazer 2 transformadores para entrada, totalmente linear, e sem distorção nenhuma. Quer dizer, sem distorção que eu consegui olhar ali, né? Como a gente está trabalhando no circuito valvulado, a mínima distorção que deve dar nesse transformador é totalmente desprezível. É um transformador feito de ferrite. Eu tenho um aqui, um desse aqui, ó. Fiz no primário, eu separei em dois aqui, ó. Tem dois enrolamentos no secundário. 1000 mais 1000, 1000 mais 1000. Então, juntando o meio, eu tenho 4000 daqui para cá, né? 2000 para um lado, 2000 para o outro. É assim que está fazendo para a entrada, mas eu estou usando 1000, 1000. Então eu estou usando 2000 na entrada, porque usando 4000 entrava rasgando já na válvula, né? E do outro lado, 200, 200, 200, 200, 200, eu acabei usando o 1000. Se eu fosse melhorar esse transformador, eu tiraria esse mosquito, lógico, passando no meu dedo, e eu colocaria simplesmente 2000 de entrada, 2000 de saída. Porque eu tive que fazer um sistema, um circuito redutor de impedância e redutor de volume também. Em falar nisso, usei um potenciômetro duplo alfa de 25K no negativo feedback daquele primeiro circuito para eu conseguir fazer o meu circuito de input e também um outro circuito balanceado para fazer o meu output. O transformador de saída, eu tirei ele fora da jogada porque ele simplesmente cortou o grave e o agudo. A 12X7 é uma impedância muito alta e a gente está trabalhando na parte do ganho dela, então não rolou. Enfim, dei 8000 voltas no final, fiz um transformador aqui com 8000 voltas, 4000 mais 4000 e 1500 voltas no primário e 8000 no secundário. Eu tirei o sinal daqui, vai para o negócio, e aqui vai para a válvula, a alimentação. Então em 8000 ele não estava nem perto de deixar linear, então eu larguei para lá. E simplesmente acoplei o circuito com ponto 1, juntei é balanceado isso, né? O push-pull, né? Juntei os dois com 20K, então ele tirou o ruído, tirou um pouco do ganho e deixou equilibradinho ali. E aí eu desbalanceei o sistema e botei o volume aqui para poder ter o meu volume de saída, beleza? Se eu não fizesse isso, eu não teria controle de volume de saída. E esse controle é fundamental para a gente conseguir colocar mais volume de entrada e menos volume de saída. Como isso está no negativo feedback, isso não é um volume total, isso é um boost, né? É um trim. Então aqui no mínimo, não estou no mínimo, senão não corta não, né? Só quando a gente aumenta, então a gente tem ali acho que uns 20 dB mais ou menos, 30 dB aproximadamente, também não medi. Não medi. O negócio é a gente fazer o circuito e depois usar para ver se está adequado ali, o equipamento está fácil de mexer, né? E aqui é o circuito do Samin. Então entra aí no total 12 canais e saem 2 canais estéreo. Eu tenho um circuito meu de saída do Samin, que é simplesmente para reduzir a impedância,
me dá volume suficiente. Volume suficiente ele já tem, né, que ele está amplificando. Então aqui a gente reduz um pouco o ganho e reduz totalmente a impedância para menos de, sei lá, 100 ohms, 200 ohms. E me dá um sinal de linha de saída aí adequado. Vamos usar o esquemático dele. Já que eu expliquei já tudo sem ter o esquemático. Vamos só falar da fonte um pouquinho. O filamento não é retificado e deu absolutamente nenhum ramming, graças à válvula LPS da Sovitec. Esse transformador é da galera do Eletrotransformadores. Ele tem 1 ampere no filamento, então eu precisei usar um outro transformador só para os filamentos do SAMI, que aí ele trabalha em 1 ampere, 12 volts. Aí eu tenho 15 mais 15, que retifica, não economizei nos transformadores de retificação, e eu coloquei uma pequena atenuação ali de 15 ohms depois da ponte retificadora, antes de ir pro 78 e 79, 15. Então a gente reduz bastante o ruído da rede aí. E a rede aqui é horrível, então isso aí é fundamental para mim e acaba sendo para o cliente também, né? Então beleza, saiu 15 mais 15, a gente atenuou com 47 ohms, e, que é os de segurança nossa, né? E manda para todo mundo lá. A fonte de alta, bom, o SAMI, ele tem 2 diodos Zener para me dar 200 volts, zerado, só isso, 2 capacitor filtrando, e pro compressor eu puxei um ramal, coloquei 2 diodos Zener, 200 volts de novo, né? 2 de 100, né? 200 volts, só que o resistor de Zener somente 4K7, porque a corrente do Varimu é muito maior do que a do SAMI. Aí, o que acontece? Quando você liga a válvula, no instante que você liga, a queda de tensão aqui é muito alta em cima do 4K7, então o diodo Zener esquenta, por isso que eu botei um dissipador ali, podreiro ali de alumínio nele, até a válvula esquentar, que dura o quê? 1 minuto. Então o Zener tem que segurar uma potência máxima até o primeiro minuto. Não tô para evitar queimar, eu botei só um dissipador ali para ele dissipar. Antes de ir pro Varimu, eu preciso colocar uma bobina, né, em série. Isso aqui tá dando 200 Henry. E eu botei um filtro capacitivo aqui antes e depois, reforcei o filtro capacitivo da bobina antes e depois. Isso aqui me deu um circuito praticamente zero de ramming, não consegui medir ali. Então a gente só tem ruído, só de ruído comum aqui de amplificação, né? É o RIS e uma coisinha a mais ali de um eletrostático, porque o circuito também está tudo aberto, todo escancarado, né? Enfim, e eu botei o transformador mais longe possível das válvulas. A válvula do SAMI está para fora. Todas as válvulas eu estou usando essa capinha. É uma 12R7 LPS, então a placa dela é... Ainda nada, não vai sair, né? Só porque tá filmando, né? A placa dele é larga, é LP, né, de Lord Plate, é uma Sovitec. Eu só uso essa válvula, mas também estou usando a WA também, que é bem legal. Ela tem um low end, dá para ver na curva de resposta dela. Eu ia falar do esquemático, né? Então voltamos ao esquemático para fechar em uns 10 minutos de vídeo. A explicação disso tá bom pra caralho. Bom, para começar, o desbalanceamento é feito referenciando 22K. Vou pegar a lapiseira aqui, senão vai ser os bichos. Referencia em 22K, 4K7. Tem um capacitor aqui, né? Acoplando aqui, aqui. 4K7, 2K2 na base, 27K no negativo feedback, que me dá o volume. Aí a gente bota um 100 micro aqui para falar que não foi ele, que esse rolamento aqui não provocar uma queda de um filtro de grave em função desse resistor, né? Desse capacitor. Então a gente manda um 100 micro ali para garantir, e garantir com força. Então aqui a gente tem 1000 voltas e 2000 mais 2000 vai balancear o circuito de novo para a gente fazer uma amplificação push-pull, e o sinal de sidechain injeta no center tap desse transformador. Aí a gente tem alguns amplificadores antigos. Eu prefiro fazer o compressor Varimu com esse sistema, porque a resistência aqui é muito baixa, então a gente vai ter uma queda resistiva praticamente zero, e a gente aproveita tudo que foi gerado pela válvula retificadora.
Bom, usei RK 100 mais 100 e um 100 aterrando, mas depois eu mudei para 47 ohms, 47 ohms, 47 ohms e fiz aquele sistema de catar aqui com um trimpote para me dar o gain reduction. Vamos achar aqui no circuito, olha lá, tem um trimpote ali, ó, para eu poder regular o gain reduction. Eu faria desse jeito aqui, ó, mas eu preferi fazer desse jeito que é mais fácil. Botar aqui, e tem outro detalhe também, quando a gente envia daqui pelo mais B pro VU, para a gente ter o gain reduction, já deu, vai dar 10 minutos, vai dar uns 15 minutos essa porra. A gente manda, cara, 300 volts lá pro VU. Então a última experiência que eu tive, eu queimei um VU por causa disso, porque ficava 300 volts ali, né? Então é mais seguro a gente trazer o gain reduction por aqui. Bom, esse resistor aqui é 4K7, eu não notei. Ah, meu Deus do céu, cadê a lapiseira? Vou anotar agora, então. 4K7, é muito pouquinho. 4K7, 4K7. É muito pouquinho, que a intenção aqui não é amplificar, né? Vamos acoplar com 1.47, para garantir não perder grave, né? Depois enfia direto na 12X7, aqui que está o grande lance do Varimu para a Master. Que eu usei 1K de resistor de catodo, mas isso aqui deu um ganho muito alto. E esse transformador aqui, vou até pegar a caneta vermelha, será que eu pego? Ele não funcionou para 12X7. Cheguei a 8.000 voltas nele, né, no primário aqui. E mesmo assim ele cortou grave, cortou agudo, foi embora o som todo. Então eu abortei isso e passei para isso. Simplesmente um acoplamento de 0.1 microfarad, 330K referenciando. E o que é isso aqui? Ah, isso aqui é 22K. Ah, não, velho. Isso aqui é, desculpa, 100K. Esse aqui é o RP. E é isso aí. Aí eu consegui um sinal legal com 27K aqui, 27K e o 100K aqui variável para me dar o volume de saída. Mais um circuito aqui. Aí eu tava falando disso aqui, né? Quando a gente coloca 1K, o ganho é muito alto e eu vou ter mais redução de ganho. Vou conseguir mais acima de 10 dB. Com 10K e 100K, essa relação me dá um circuito linear no segundo estágio, né? Só que o meu sidechain vai receber menos sinal, eu vou conseguir uma redução de 6 dB no final. Eu desconsiderei isso aqui, 22K, só um 47 aterrando, 270K. E a 12X7, cara, fazendo um filtro, sendo que é só juntar a grade com a placa. Então essa válvula vira um diodo, uma válvula diodo. Por quê? Porque aí eu só tenho 12X7 no circuito, só para isso. 2M2, acabei que eu usei 3M9. Então me deu um release de 850 milissegundos a 1 segundo release. O ataque a gente usou 33K, então eu tive um ataque de 20 milissegundos. A chave de sidechain on off, para a gente ter um bypass no compressor, é essa aqui. E esse capacitor é um ponto 22 microfarad. Esse slow aqui eu não usei, que vai ser o sidechain injetando ali. E a gente tem um Varimu para fazer uma masterização espetacular.